Olá, pessoal. Então, vamos continuar aí as nossas aulas sobre introdução à mecânica quântica. Então, nós já resolvemos aí a equação Schrödinger, independente do tempo, separamos aí parte espacial, parte temporal, né? Discutimos um pouco de como extrair informações da função de onda, né? Que é através dos operadores, né? Como escrever o operador do momento, o operador da posição, consequentemente o operador de energia cinética que deriva do momento, né, P ao quadrado sobre 2m, enfim. Né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a superposição dos estados. Isso vai dar informações para a gente, né, de como encontrar uma solução, né, principalmente uma solução não estacionária, que nem todo estado possível se reduz a esse produto, né, x vezes t, né, um psi de x vezes um φ de t. Basicamente, né, a gente tem que as nossas funções que a gente comentou até agora, né, vão ter essa cara aqui, um psi n de x, né, vezes uma função temporal, né, dado para exponencial do tempo, né. Isso é um conjunto de estados estacionário. Esse n, a princípio, vamos imaginar que ele varia de 0 até o infinito, né, que a gente pode contar. Às vezes não pode contar, às vezes esse é um contínuo. E que isso aí forma um conjunto de estados estacionários, né, que a gente encontra via separação de variáveis, né. O fato é que da teoria de matemática, de resolução de equações diferenciais, parciais e tal, né, a solução geral da equação parcial, né, que corresponde à equação de Schrödinger, dependente do tempo, né, ela é uma superposição dessas quantidades aqui, né. Então, basicamente, vamos colocar aqui um vermelho, né, para diferenciar. Então, vai ser um psi xt, vai ser uma superposição linear, né, um somatório aí de n, né, do Cn vezes o psi n, né, com x e t. Consequentemente, esse cara aqui, né, eu posso expandir, né, como Cn vezes um φn x, né, e esse aqui seria um En, tá? Cada estado vai ter sua energia e vai oscilar de um jeito, tudo bem? Então, basicamente, vamos lá. A gente já calculou esses caras aqui. Já calculamos esses caras, a gente só precisa agora determinar os coeficientes dessa expansão. E como é que você acha os coeficientes, né? Então, é a próxima parte, né? Em que Cn, né, pode ser determinado, onde vamos colocar os CNs podem ser determinados, né, no plural, né, através de uma condição inicial, né? Inicial, ou seja, você dá o estado inicial e, consequentemente, você consegue calcular a evolução, né, temporal desse estado. Né? Então, vamos lá colocar aqui esse psi de x0, né, é uma determinada função de x, né, um psi de x, e esse cara aqui você vai calcular através desse somatório aqui, quando o tempo é igual a zero, né, e aí quando o tempo é igual a zero, essa exponencial aqui vira uma unidade. Então vira aqui uma expansão do psi, um psi arbitrário, né, uma condição inicial, na sua expansão dos estados estacionários, né, ou também conhecidos como autoestados do sistema. Vou colocar aqui n igual a 1 até o infinito, imaginando que eu tenho infinitas soluções para esse cara. Tudo bem? Então, basicamente, é assim que a gente faz esse tratamento aí para achar a solução geral da equação de Schrödinger. Tudo bem? Então, vamos a alguns fatos importantes, tá? Eu não vou demonstrar todos,
Tá? Alguns ficam mais fáceis de demonstrar quando você vai para um formalismo matricial e tal, mas eu vou mostrar aqui, vou falar esses fatos, depois a gente vai verificar isso. No exemplo, em particular, eu peguei o exemplo do poço quadrado infinito. Tá? Então, um pouco de calma, né? E a gente vai passo a passo, tá, gente? Então, fato importante. Ai, ai, ai. Fato importante. Desculpe se minha letra já ficou muito feia, espero que esteja legível. Tá, então o que acontece é o seguinte, né? Os estados psi-n, né? Os estados psi-n, né? Na verdade, sim, os estados estacionários, né? Funcionam como uma base, né? Ortonormal de funções, ok? Então é possível expandir, né, as possíveis funções arbitrárias psi de x, né? Deixa eu arrumar aqui um pouco essa letra aqui, ficou meio feio. Você pode expandir esses caras aqui, os psi de x arbitrários, certo? Em termos dessas autofunções, né? E elas formam uma base que pode ser de fato infinita, né? Ou na prática a gente vai truncar isso em algum ponto, na prática acontece, né? Ou não, né? Depende muito do caso e tal. Então esses autoestados funcionam como uma base de funções. E ela tem algumas vantagens, né? É normalizada porque cada estado em si é normalizado. Mas a grande vantagem, né, que ajuda muito, né, tá aqui nessa ortogonalidade, né? Ou seja, pode-se definir um produto interno entre um psi-m vezes um psi-n, ou seja, um produto interno entre duas funções, né, dado por, né, uma integral de menos infinito a mais infinito, tá? Ou seja, em todo o espaço, se for em duas dimensões é uma integral dupla, se for em três dimensões é uma integral tripla, enfim, né? Uma integral em todo o domínio de psi-m conjugado, vou colocar aqui em uma dimensão x, que é o caso mais simples, né? Psi-n de x dx. Tá? Então você adapta isso se você tiver mais dimensões. Mas essencialmente é o integral em todo o domínio de uma função conjugada, mesma função. Imagina que pode ser duas funções complexas, né? E isso aí, para esse conjunto aí de funções, gente, o que acontece é que isso aí vai dar um delta de Kronecker, delta mn, né? Ou seja, isso aqui é igual a 1 se m igual a n, e isso aqui é igual a 0 se m diferente de n. Tudo bem? Então isso é uma condição muito útil, né, desses estados aí, desses autoestados. Então, basicamente é muito fácil você conseguir uma base de funções ortonormal, né? Basicamente você precisa resolver a equação de Schrödinger, você tem as suas autofunções, e elas são uma excelente escolha para descrever os outros estados, né? Uma vez que elas já satisfazem aí, de forma bem direta, a ortonormalidade. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que é muito boa, tá? E aí essas funções elas caracterizam por ter energias bem definidas, né? Porque elas saem dessa h-psi igual a e-psi, certo? Então, o que aparece, né? De consequência disso, né? Então, basicamente, vamos olhar. Então, segue da normalização de um estado
psi de x, né, qualquer que, né, vamos lá. Então a gente vai ter um estado psi de x. Eu vou ignorar a parte temporal, porque na prática, assim, isso se reflete em todo o instante. Foca no instante inicial, tá? Então tem um psi de x. Eu vou escrever como sendo um somatório. Nossa, que somatório horrível, gente. Um somatório, né, em n de Cn e Cn de x, tá? Tudo bem. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar o produto interno entre psi de x com o próprio psi de x, né? Isso aqui, observe pela forma com que eu construí, o produto interno de psi vezes psi de x dá exatamente a condição de normalização, certo? Então esses zooms aqui todos, eles vão se refletir na normalização de cada estado estacionário. E o zero, quando m é diferente de n, na condição de ortogonalidade. Tá? Então aqui cuida da ortogonalidade, aqui da normalidade da base, né? Isso aqui tem que dar igual a 1, né? Por outro lado, se eu abrir essa expansão toda, né? Então aqui vamos colocar um índice n, o m para cá e o n para cá, certo? Então eu vou ter basicamente uma integral, né, de um somatório de m, né? Como está aqui nessa parte da esquerda, eu vou ter Cn conjugado m, né? E aqui vou ter um Cm conjugado de x vezes um somatório de n, Cn vezes psi_n conjugado aqui, vezes um dx. Vou reorganizar essa tralha toda, né? Vou colocar os dois somatórios para fora. Um somatório aqui duplo, né, de mn, né? Com Cm conjugado, um Cn. Aqui vai aparecer uma integral em x, né? De quem? Cm conjugado aqui de x, um Cn de x dx. E aqui, basicamente, agora foi tudo, né? Esse cara aqui é um delta de Kronig mn, né? Ou seja, sempre que mn forem distintos, isso zera, né? Então, esse somatório duplo, né, de mn, basta eu tomar m igual a n sempre, né? Somente esses termos importam. Ou seja, o somatório duplo, ele vira um somatório simples, né? Eu fico com um somatório em n de Cn conjugado vezes Cn, ou seja, módulo ao quadrado de Cn. E recapitulando, isso aqui tem que ser igual a 1. Certo? Qual que é a interpretação física? É que, né, essa quantidade aqui, Pn, igual a módulo de Cn ao quadrado, gente, né? Essa quantidade aqui somada vai dar igual a 1, né? Ou seja, 100%, né? Interpreta-se isso como a probabilidade, né, de uma medida de energia ela ser igual a En. Tá? Então isso aqui você vai ter basicamente o seguinte: esse Pn aqui, né, é o coeficiente do estado n, né? Então probabilidade de uma medida de energia ser igual a En, né? Isso aqui é igual a módulo de Cn ao quadrado. Ou seja, essa projeção mais intensa quer dizer que na hora que eu meça uma energia, por que energia? Porque esses estados estacionários eles têm energia bem definida, tá? Então, a probabilidade de obter energia igual a essa energia é dado por o módulo Cn ao quadrado, tá? E observa que esse somatório todo, né, tem que dar 1,
que é a probabilidade total, ou seja, eu só posso medir E1, E2, E3, E4, E5 e por aí vai, né? Cada um com a probabilidade dada por módulo de Cn ao quadrado. Tudo bem? Então, esse é o retrato de uma medida em mecânica quântica. Certo? Então, vamos enfatizar e explicar um pouco mais isso aqui. Tá? Então, vamos lá. O que acontece? O que pode se esperar de uma medida, né? De uma medida de energia. Tudo bem? Então, isso aqui eu estou fazendo para energia, porque é o caso assim, mais imediato, né? Mas tudo isso, gente, pode ser generalizado para outros operadores, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem? Conjunto de resultados possíveis. Tá? Então, o que é isso? Imagina que você vai lançar um dado, tá? Qual que é o conjunto de resultados possíveis? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, o conjunto de resultados possíveis vai dar aqui para energia, né? E1, E2, E3 e por aí vai, certo? Então, o conjunto de possíveis resultados de uma medida, né? São os autovalores de um operador, tá? Então, na notação matricial, gente, da mecânica quântica, basicamente, se tiver um operador, ele é representado por uma matriz que tem autovalores e autovetores, tá? Os autovalores aqui do operador são os autovalores da matriz, tá? Então, basicamente é isso aí, vai ser os autovalores do operador vão ser os possíveis resultados, tá? No caso de energia aí, são aqueles autovalores da equação de Schrödinger independente do tempo, tá? E aí, ok, então eu não tenho mais uma única possibilidade para minha medida, mas eu tenho essa quantidade de possíveis resultados, né? Cada um deles com uma diferente probabilidade, né? Então a gente vai ter uma função de distribuição de probabilidade né? Uma função de probabilidade dada por, né? P1, P2, P3, por aí vai, né? Que é igual a módulo de C1 ao quadrado mais módulo de C2 ao quadrado mais módulo de C3 ao quadrado, por aí vai, né? Então sempre esse módulo ao quadrado de psi, né? Tem uma certa característica que tem a ver com probabilidade, tá? Lembra que o C1, C2, C3, eles a princípio podem ser inclusive imaginários, tá? Tudo bem. E aí, né? Consequentemente, a gente sabe quantos valores podem ocorrer, sabe a probabilidade de cada um deles ocorrer, a gente tem, consequentemente, né, um valor esperado à medida. Então, o valor esperado da medida. Isso a gente consegue calcular bem, tá, em mecânica quântica. Então, basicamente, esse energia média, né, isso aqui vai ser igual ao somatório de n vezes a probabilidade de cada medida ocorrer, que é esse módulo ao quadrado de Cn ao quadrado, né, vezes esse En, tá? Então isso aqui é uma expressão muito importante, eu vou até ressaltar aqui, certo?
Então, dessa forma, a gente calcula, né, esse tipo de valor esperado de uma medida, tá? Isso aí, basicamente, qualquer curso de estatística, ele vai te dar isso aí como valor esperado de uma medida, tá? Agora, vamos pegar o seguinte, né? Vamos mostrar que isso aí é exatamente o que ocorre, né, com um valor esperado do operador energia. Tudo bem? Então vamos lá. Ok. Então observe, né? Observe a consistência desse resultado, né, com o valor esperado do operador, né, energia. Eu posso, como a gente viu, né, escrever como sendo IH cortado del del T, tá? Vamos lá então. Como é que a gente calcula o valor esperado aqui de energia? Esse cara aqui vai ser a integral de psi conjugado, né? No caso aqui, como é operador em tempo, né, a gente tem que fazer o psi de xt aqui, tá? 1IH cortado del del T. Isso aqui é o operador que está aqui no centro. Eu vou ter esse psi de xt dx. Então, dado um operador qualquer, a gente calcula o valor esperado dele dessa forma, né? Psi conjugado, operador no meio, sanduichado, né, com o psi aqui, né? Esse psi aqui, né, a gente vai escrever como sendo mais, né, a gente vai ter um certo psi x, né, vai ser um cn vezes um φn de x vezes e elevado a i n sobre t e t. Tá, então basicamente a gente tem esse resultado aqui, né? O que acontece quando eu derivo, né, pelo tempo essa função aqui? Então a derivada pelo tempo do psi genérico, né? Aqui tem um somatório, tá? Eu tenho essa série e vou derivar aí termo a termo, né? Vou supor, claro, as convergências de séries e tal, né? Essa derivada, a gente vai fazer aparecer menos i en sobre h cortado, né? Ao invés de fazer aparecer um i em cima, menos i em cima, vou fazer aparecer um i embaixo, tá? Então vai ficar aqui, olha só. Um cn, né? E aqui vai me entrar multiplicando en, né? O menos i aqui em cima vai ficar um i embaixo, h cortado, né? Cn e essa exponencial aqui intacta. Opa, né? Observe que esse IH cortado aqui já vai cortar com esse cara aqui de baixo, né? Então, esse I, essa energia média, basicamente, o que vai aparecer? Essa energia média vai me dar o psi conjugado, vai dar o conjugado aqui de todo mundo, olha só. Vai ser um somatório em N, né? De psi N conjugado. Eu posso colocar aqui um psi N conjugado aqui também, a princípio, né? Não faz mal. Conjugado desse é N H cortado T, né? Vezes um somatório aqui de um N' ou um M qualquer, né? Outro índice. Dado por, né? Ó, aqui vai ter um
o IH cortado, ó, esse IH cortado vai cancelar com esse cara, então nem vou colocar esse aqui, né? Corta, aqui vai ter um CN, EN, né? Opa, aqui ficou duas vezes, ficou duplicado esse cara. Vou tirar esse então, tá? O CN, EN, esse cara aqui cortou. Um psi M E elevado a EM H cortado T. Aqui o menos, né? Ufa, faltou mais. Agora eu acho que um DX, né? Aí, observa uma coisa que vai aparecer, né? Vamos lá, a gente vai ter um somatório aqui de M e N, né? Vamos copiar esse cara aqui. Essas contas, gente, são um pouco pesadas, tá? Eu recomendo que você tente refazê-las todas em casa, né? Porque isso aqui você precisa de traquejo para não se perder nessas contas todas de valor esperado e tal. Então essa é a energia média. Vai me dar um somatório N e M, né? Um somatório duplo. Eu vou colocar os números para fora. Aqui vai ser um CM aqui, né? Então CN conjugado CM, né? A integral é em X. E você tem esses termos com tempo, né? Então você pode jogá-los para fora também. Vai aparecer uma exponencial única com a diferença de energias. Então vai aparecer um E elevado a I EN menos EM T sobre H cortado, né? E o que sobra aqui? Agora vai ter uma integral em dx, né? Mas vai aparecer o πn conjugado πm. Então, uma integral aqui de πn conjugado πm dx. Esse cara aqui todo, olha só. De novo, devido à ortonormalidade da minha base, né? Isso é um delta de Kronecker. É um número que é igual a zero quando m é diferente de n, igual a 1 quando eles são iguais, né? Então eu preciso resumir esse somatório aqui do valor esperado a simplesmente um somatório simples, né? Em n, porque eu vou fazer apenas o caso n igual a m, né? Somatório duplo vira um somatório simples. Aqui, Cn versus Cn conjugado, fica esse cara aqui. Faltou uma coisa aqui, hein? Faltou essa energia aqui, EN. EM aqui, ó. Tudo que tem aqui tem M, tá? Então aqui sobrou 1 vezes EM, né? Então olha só, esse cara aqui virou o módulo ao quadrado de Cn. Como as duas energias são iguais, isso aqui vira exponencial do argumento nulo. Exponencial fica igual a 1. Isso aqui fica igual a 1 quando são iguais. Caso contrário fica 0, eu posso desprezar. E aqui eu fico com a energia igual a essa energia aqui. Ou seja, eu posso calcular o operador aplicando uma função geral e dar esse resultado, ou simplesmente calcular as possíveis autoenergias, né? E calcular a probabilidade de cada uma acontecer. Fazer de um jeito, fazer de outro, dá o mesmo resultado, tá? Isso aqui é mais prático quando você tem à disposição soluções da equação de Schrödinger, ou seja, você conhece as autoenergias e conhece a decomposição do estado sobre as autoenergias, tá? Então isso aqui fica uma coisa bem direta. Quando estiver muito obscuro, você não souber essas formações, aí de fato você parte, né, para esse tipo de formalismo aí de psi conjugado arbitrário, operador que você conhece, psi conjugar psi, e taca na integral e você consegue esse valor esperado. Tudo bem? Então, basicamente, essa é o que a gente tem sobre medidas, né, de um operador, né? Então, o que pode se esperar de uma medida, né? Recapitulando, então, os possíveis valores são E1, E2, E3, ou as posições, enfim, né?
elas vão admitir uma distribuição de probabilidades, né, dada pelos coeficientes ao quadrado, né, ou psi ao quadrado, e a gente pode calcular valores esperados, né, dessa forma ou da forma de valores esperados, né, do valor esperado, a função aí que a gente tem com essa cara, né, que no final das contas é idêntica a isso, tá? E aí a gente vai ter uma coisa, gente, para encerrar então essa aula, que vai ser o colapso da função de onda, tudo bem? Então, basicamente a ideia é que mecânica quântica, a sua medida interfere, né, com o estado que você está medindo. Então, basicamente é o seguinte, imagina que eu tenho um estado aqui de mecânica quântica, mas tem uma caixa e o meu psi, ele é dado por isso aqui, certo? Dado por isso aqui, uma determinada psi inicial, né, de x, e eu faço uma medida de posição, certo? Em todo lugar que tem aqui o psi não nulo, eu posso medir esse cara, né? E aqui aparece que de fato eu posso dizer que o local mais provável é o centro, dessa caixa aqui, né? Mas todos os outros lugares são prováveis, né? Imagina que eu meço a posição da minha partícula, eu meço nesse ponto aqui e eu tenho uma certa certeza associada, né? Gente, na hora que eu faço isso, né? Todo esse formalismo aqui de expansão que eu faço, né? Isso aqui é rompido, né? E a função colapsa por estado da medida, tá? Ou seja, na hora que eu faço essa medida, você sabe que essa distribuição de probabilidade, né, que você tinha a priori antes da medida não é igual à distribuição de probabilidade depois da medida, né? Então, essas probabilidades não mudam, não são iguais, não se conservam, né? Porque você mediu a posição da partícula, você viu que ela não estava no centro, como vocês poderiam esperar a priori, né? Mas ela estava aqui. Na hora que você faz isso, né? Você colapsa, né? A sua função de onda para uma coisa que tem mais ou menos, vamos supor, essa cara, né? Um psi linha de x, né? Que é obtido após a medida, né? Então, na verdade, né? O que acontece aqui, você sempre tem nas suas medidas, né? Um resultado e uma incerteza, né? Então, lembre-se sempre disso. Mas na hora que você tem esse novo resultado e nova incerteza, imagine que a probabilidade de obter a posição logo em seguida da primeira medida, o resultado tem que ser igual, né? Então as probabilidades da medida de posição mudam depois de uma primeira medida. E a consequência disso é o colapso da função de onda. De maneira análoga, né? Se eu medir a energia, né, desse estado, após isso aqui, então medida de posição, então, medida de posição, dá isso aqui, né? E aí vamos supor que eu medir aqui em x estrela, eu tenha essa nova medida com uma certa certeza, né? Se eu medir, gente, por exemplo, a energia, aí eu vou ter um outro colapso da função de onda que vai para um alto estado, né? Então, basicamente a ideia é a seguinte: se eu medir, na hora que eu medir por exemplo, a energia 2, né? Eu tinha um psi genérico, né? Que tinha uma determinada quantidade de probabilidades. Na hora que eu faço medida que, por exemplo, eu acho que é igual a E2, né? Um possível resultado da minha medida de energia, né? O psi colapsa para o psi2 após a energia, após a medida, tá? Então isso aí na verdade é o quarto elemento aí dessa o que se pode esperar de uma medida, né? Então aqui a gente teria agora, né,
o item 4, né, que é o colapso da função de onda. Tudo bem? E aí fechou então a nossa ideia do que é uma medida em mecânica quântica, né? Conjunto de resultados possíveis, uma distribuição de probabilidade a priori, né? O que se consegue dizer resume-se a respeito de probabilidades estatísticas, né? Probabilidades, valores esperados, a incerteza associa-se a desvios padrões, variância, enfim. E na hora que você sai das possibilidades e você vai para o resultado concreto, para o que é atual, né? Na hora que você faz isso, a sua distribuição de probabilidade muda. E, consequentemente, né, como as possibilidades mudam, a função de onda muda. Então, ela colapsa, né, para o alto estado associado, né? Aqui eu medi, por exemplo, uma medida exata de energia, né? Energia igual a E2. Se você tiver uma medida de energia com alguma incerteza, vai ser uma distribuição ali de autoestados em torno de E2, tá? Então você ainda tem essa possibilidade que deixa as coisas um pouco mais complicadas. Mas vamos imaginar que você mediu, deu E2, você tem certeza disso. Então quer dizer que o seu Psi, ele vai colapsar para Psi2, né? Ou, num termo para ficar mais visual, para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Cadê a minha... Aqui, meu ponteira. Se você medir, por exemplo, posição, você sai de um estado delocalizado, que você não sabe onde está, mas sabe alguma probabilidade, né? Se você medir o Psi estrela com alguma incerteza, você colapsa esse estado anterior à medida para um estado posterior à medida, né? Resultado aí das possibilidades do seu resultado de medida, da sua incerteza e por aí vai. Tudo bem? Então, isso aí, né, foi nossa aula de superposição de estados e do resultado de uma medida em mecânica quântica, tá? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e até mais.